Buenas. Aqui nessa sessão a gente vai ver um pouco das características dos títulos renda fixa. E para isso eu vou mostrar um bond. Um bond é um título de dívida. O que é um título de dívida? Alguém emitiu esse título, esse papel, e a gente vai ver a foto disso, para captar dinheiro. E com isso ele contrai uma dívida. Então, no momento que a gente compra esse título, a gente dá esse dinheiro para alguém, a gente fica com o título na mão e essa pessoa fica devendo para a gente. Então, nós passamos a ser credores e essa pessoa fica o devedor. E ele vai se comprometer a pagar um certo juros, o que a gente vai ver um cupom, durante uma determinada periodicidade, um prazo aí, e devolver o valor de face, o chamado valor principal. Todo título de renda fixa, um CDB é um título de renda fixa, um RDB é um título de renda fixa, uma LCI é um título de renda fixa, uma debênture é um título de renda fixa. Por isso que eu vou mostrar o bond, porque ele assim, a gente consegue visualizar melhor o que é esse título, até porque hoje em dia tudo é o que a gente é digital, ou que a gente fala é escritural. Então tá um registro lá no computador que a gente não consegue ver. E antigamente você tinha o papel ali, chamada cautela, que você podia segurar, guardar, levava para casa. Inclusive poderia ser até ao portador. Então eu poderia vender isso para alguém, nem ao mercado. Estava lá, por exemplo, tomando um café com algum amigo e tal, eu poderia vender, eu entrego ele, a pessoa me paga ali, esse amigo leva esse título para casa e maravilha. Tá ok? Então, vamos entender quais são essas características que permanecem aí em qualquer título renda fixa que a gente vê no dia de hoje. Esse é um título do estado do Texas. É um título bem antigo, então vocês estão vendo até que ele está enquadrado. Essa foto eu tirei de um site de leilão que está vendendo esse título, que ainda está bem conservado. E aqui a gente vai ver duas partes aqui em cima, como se fosse a escritura. Aqui está descrevendo esse título com mais detalhes, então quem está emitindo, como vai ser pago, as características, a gente já vai ler essas características. E logo abaixo a gente vai ver uma série, vocês estão vendo aqui, ó, são cuponzinhos, ou cupons. E a ideia desses cupons é justamente o pagamento dos juros. Então, o que acontece? Como que funcionava antigamente? Você pegava e comprava esse título aí do estado do Texas, a gente já vai ver para que ele foi emitido, e ficava com ele aí na mão, guardava lá na sua casa, e aí olhava, acompanhava as datas. Chegava em determinada data de recebimento de juros, o que você fazia? Você pegava, destacava ali o cupomzinho, respectivo àquela data, ia até o local determinado. Então, local determinado, esse é um bond do estado do Texas. Então, você ia lá até a Secretaria de Tesouro lá do estado do Texas e apresentava esse cupom e recebia o valor ali respectivo em dinheiro, que isso também está especificado na escritura. E aí voltava para casa. Chegava outra época, o que você fazia? Destacava outro cupomzinho, ia até lá e resgatava e assim por diante. Hoje, o que mudou? Nada. Na verdade, o que mudou é a tecnologia. Então, ao invés de você carregar esse papel, a gente vai ter uma empresa de custódia. Você compra isso pelo seu aplicativo, pelo seu home broker, em algum site, ou até liga pelo telefone, em alguns lugares até pelo WhatsApp. Você compra isso e esse título, isso daí vai ser custodiado, ele vai ser guardado em algum lugar. Por isso é sempre bom saber aonde os seus títulos são custodiados. Pergunte isso se você não sabe. Então, esse título aí é guardado hoje digitalmente, então está lá no registro no computador, está lá a informação. Então, ao invés de papel, a gente tem só os dados.
E fiquem tranquilos que tem todo um mecanismo aí de backup, guarda desse dado. Se explodir ali, você tem um outro site de reserva, tem um local de reserva que vai entrar no ar e vai guardar essas informações. Então, podem ficar tranquilos. Mas, vamos dizer, as características do título e a forma de funcionar continuam a mesma. Agora, tem a diferença, que você não precisa ir mais até, por exemplo, se você tiver conta, um aplicativo que você tem conta nos Estados Unidos, você não precisa ir até o estado do Texas, a Secretaria do Tesouro lá para recuperar o dinheiro. O que acontece é que isso vai ser automaticamente pago na sua conta, tá ok? Então, o dinheiro vai ser transferido lá digitalmente, não precisa de dinheiro espécie, e vai estar ali na sua conta quando chegar a data. Então, o sistema ficou muito mais fácil, automático, porém as características e a forma de funcionar continua igual. Então, vamos olhar um pouco mais esse título. Eu vou ampliar aqui, para a gente poder ler essa parte aqui da estrutura e entender melhor o que se passa. Então, aqui a parte de cima, tá aí a descrição, e tá falando o seguinte, olha, primeiro esse é um título que está dizendo, olha, que ele certifica que o estado do Texas está em dívida, ele é devedor, e esse dinheiro está sendo usado para o fundo da Universidade do Texas. Então, na verdade, sim, é uma forma de captar dinheiro que o estado do Texas fez para financiar a universidade ali do Texas. Na data de vencimento, você vai receber $1.000, então tá aqui, $1,000, tá ok? E quando que você vai receber isso? Então tá escrito aqui, ó, redeemable em 12 years, ou seja, você vai poder resgatar esse título, esses $1.000, daqui a 12 anos. E ele está dizendo aqui que o interest, a taxa de juros, é de 5% por ano, então os juros que você recebe é 5% ao ano, payable semi-annually, ou pago semi-anualmente, ou seja, semestralmente você vai receber o valor dos juros. Então, é 5% ao ano, mas pago semestralmente. Ou seja, na verdade você vai receber 2,5% de juros ao semestre. Como eu calculo esse 2,5%? Ou melhor, os juros? Eu pego o 2,5%, que é o 5% dividido por 2, já que 5% é pago duas vezes. Pego 2,5% e multiplico por $1.000, tá ok? E aí está falando, como que vai ser pago? Nos primeiros dias de janeiro e julho de cada ano, em espécie, tanto o valor principal e juros. E ele vai ser pago aqui no Tesouro do Texas. Então ou melhor, de Austin, no Texas. Então você tem que ir até lá, a Secretaria do Tesouro do Texas, lá nos Estados Unidos, e quando chegar a hora de receber o principal e os juros, você vai lá, bate na porta, apresenta o papel e vai receber o dinheiro. Então é assim que funciona. Então vamos lá, definindo algumas coisas. Primeiro, o valor principal, esse $1.000 que está definido. Então tá aqui, ó, tá definido aqui, ó, esse $1.000. Ele até aparece, vocês estão vendo aqui em cada um dos cantos, é o chamado valor principal. Atenção, valor principal não é preço, é sim um valor de referência, é o valor que é devido e que vai ser amortizado. Na hora de definir um título renda fixa, a primeira coisa que a gente tem que definir é justamente o valor principal. Então está aqui definido $1.000. Logo depois do valor principal, a gente tem a taxa do cupom.
A taxa do cupom é equivalente, o termo cupom, eu estava até comentando agora com vocês, é equivalente à taxa de juros. Pode ser uma taxa pré-fixada, pós-fixada. No caso aqui desse título, desse bond, ele é uma taxa pré-fixada, 5% ao ano, mas pago semi-anualmente, ou seja, semestralmente, no começo de julho, começo de janeiro. Então você recebe 2,5% em julho e 2,5% em janeiro. Quanto que você vai receber? Que é o cupom. Cupom é o resultado da taxa do cupom devido vezes o valor principal. Então, se eu vou receber cada semestre, eu tenho que pegar 2,5%, que foi os 5% dividido por 2, vezes os $1.000, que é o valor principal. Tá ok? Então, 2,5% vezes $1.000 dá $25. Este é o valor de cada cupom. Então, agora a gente vai descer. E aqui na tela, deixa eu voltar aqui, a gente tem os vários cupomzinhos. E nesses cupomzinhos aqui, ó, olha aqui, aumentar um pouco mais a tela para ficar mais claro para ver aqui. Eu vou começar lá de baixo. Então tá aqui, ó. Os cupons começam sempre a ser destacados. Isso já é pensado. Você começa a destacar os cupons aqui de baixo e depois vai subindo até o final. Então tá aqui, ó. Vocês estão vendo o cupom, um dos cupons. Esse aqui, no caso, é o primeiro cupom a ser pago. Então tá falando aqui, ó, o cupom vai ser pago, o valor é $25, vai ser pago em 1º de julho, no caso de 1.867. Então você vai lá, então você pega, chegou na data lá, 1º de julho de 1867, vem aqui, destaca esse cupom, não precisa levar todo o resto, você guarda tudo, e leva até Austin, na Secretaria do Tesouro ali, e resgata e recebe esses $25. Inclusive, deixa eu destacar, aqui está escrito, ó, will pay to bearer, ou seja, vai ser pago para quem está carregando esse cupom. Você não precisa ir, você pode mandar alguém, algum parente, amigo, tal, se não puder ir, por exemplo, e resgata isso. Hoje, funciona da mesma maneira, só que você não precisa se deslocar, foi o que eu comentei. Isso vai cair na sua conta. Então, você vai ter uma conta ali do banco, uma conta lá na sua custódia, o dinheiro vai cair lá, os $25, se fosse o caso, ou R$250, ou R$500, ou 120 euros, aí depende do título que você comprou, e aí você faz o que você quiser com esse título. Então você destaca a cada semestre o cupom, então destacou esse, depois você vai, próximo cupom, esse aqui do lado, que é 1º de janeiro de 1868. Então tá aqui, destaca depois esse cupom e vai assim sucessivamente até chegar na data final. Então a gente tem aqui em cima os últimos cupons. O último cupom tá aqui, ó. 1º de janeiro de 1879. Então você destaca esse cupom. E aí, depois, juntamente com destacar esse cupom, o que acontece? Você chega à data de receber o valor principal, os tais dos $1.000. Então, na data de vencimento, você resgata tanto esse cupom final aqui, quanto o valor principal dos $1.000. Pessoal, o que a gente viu aqui, ó, são características gerais de todo título de renda fixa. Então, um título renda fixa, ele tem que ter sempre essas características. A gente tem que definir o valor principal, a taxa de juros ou taxa de cupom,
o cupom ou juros que vai ser recebido é a multiplicação da taxa de juros ou taxa de cupom vezes o valor principal. Tem que definir a periodicidade de pagamento do cupom. Então, no caso aqui desse título do Texas, era semianualmente ou semestralmente, sempre nesse caso deles começando em janeiro e julho, então tem que definir essa periodicidade. Tem que definir a data de vencimento. O título, a gente viu, ele vencia daqui a 12 anos, tá certo? Isso em 1867. Tem a data de vencimento. E a última característica importante, a gente tem basicamente 5 características. Principal, taxa de juros ou taxa de cupom, periodicidade de pagamento dos cupons ou dos juros, data de vencimento e a última característica que falta é o sistema de amortização do principal, ou seja, como esse principal vai ser pago no decorrer do tempo. Como esse exemplo aqui é do estado do Texas, nos Estados Unidos eles usam o sistema de amortização conhecido como sistema americano. No sistema americano, você paga juros o tempo todo e não amortiza nada do principal, do início até o final. Todo o valor principal vai ser amortizado na data de vencimento. Esse é o sistema americano. Inclusive, a gente tem vídeos sobre o sistema de amortização americano, saque, assim por diante. Muito bom. Então, aí as 5 principais, mínimo de características para definir um título de renda fixa. Aí pode ter, hoje em dia, está muito mais sofisticado, pode ter outras cláusulas de resgate, resgate antecipado, conversibilidade, permutabilidade, cláusula de revenda, de recompra e assim por diante. Pode ter carência. Então, hoje os títulos estão bem mais sofisticados, tem muito mais cláusulas e isso tem que ser analisado. Tá aí a carinha de um título de renda fixa. Foi o que eu falei, todo título de renda fixa tem no mínimo essas 5 características: principal, taxa de juros, periodicidade de pagamento de juros, vencimento e a forma de amortização do principal. E com essas 5 características a gente já pode definir o título de renda fixa. E a partir da definição de título de renda fixa, a gente pega alguma curva de juros e aí calcula o preço ou que a gente está disposto a negociar esse título. E a gente também tem vídeo que explica como calcular esse preço de um título de renda fixa. Muito bom. A ideia desse vídeo foi justamente mostrar para vocês as características e a carinha de um título de renda fixa, porque como hoje tudo é muito digital, às vezes não fica tão claro entender o que é esse título que a gente tanto fala. Então tá aí a carinha e o entendimento desse título, justamente para depois entender assim, como se capta dinheiro. Então, por exemplo, no governo do Texas, e vejo que isso é uma coisa muito antiga. Hoje também se pratica da mesma forma, o que muda basicamente a tecnologia, ou hoje tem mais coisas sofisticadas, mais alternativas. Mas a estrutura é basicamente a mesma, assim como as características. Tá ok? Veja os outros vídeos sobre amortização, cálculo do preço, ou estrutura termo taxa de juros, para entender inclusive como calcular o preço desse título e aí depois usar para negociação e entender a dinâmica deles. Tá bom? Até mais!